Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo aqui na CBN, que hoje se dedica a falar sobre educação corporativa. E para conversar conosco sobre este assunto, nós convidamos o Fernando Jucá, que é sócio da Atingir Consultoria de Educação Corporativa, professor doutor em administração da empresa pela FGV. Fernando Jucá, muito bom dia para você. Desde já, muito obrigado pela sua presença aqui no Mundo Corporativo. Bom dia, é um enorme prazer estar aqui. Fernando Jucá, que lançou este ano o livro Expertise em Aprender, Conheça o Segredo dos Melhores Profissionais, livro este publicado pela Papyrus Sete Mares e que será a base desta nossa conversa no mundo corporativo. Fernando, um dos pontos que mais me chamaram a atenção no livro foi quando você fala da falta de capacidade de aprender dos executivos. O fato deles serem executivos não significa que eles aprenderam? Bom, deveria significar que eles continuam aprendendo continuamente. Eu acho que um grande perigo é o executivo assumir que está pronto, porque ele fez determinado curso ou faculdade, e a partir de agora ele vai apenas fornecer respostas e parar de perguntar, e parar de aprender. Infelizmente, no entanto, e o ouvinte com certeza vai fazer a relação com o mundo profissional onde ele atua, as pessoas não vão abertas para esse aprendizado. As reuniões se estendem em brigas, em confrontos de ideias, em provas de quem é mais inteligente, mas de fato não há um aprendizado acontecendo lá. Agora, isto acontece com executivos que já estão há mais tempo na carreira, ou mesmo com executivos que estão se iniciando nesta carreira? Olha, na Atingir, a gente tem feito programas para executivos de todos os níveis, e sinto dizer que esse fenômeno parece ser comum a todos eles, e eu acho que ele nasce de fatores comuns, como, por exemplo, a nossa educação. Nós fomos preparados a vida toda para ter a resposta certa, rapidamente, e essa resposta é única e assertiva. E ganha maior nota quem responder melhor. A gente não foi preparado para perguntar, para de fato indagar. Conversando contigo até antes da entrevista, é um exercício muito clássico. Você vai começar uma aula ou uma palestra. As pessoas estão preparadas para se refastelar na cadeira e te ouvir. Aí você fala, alguém uma pergunta antes de eu começar? Silêncio sepulcral. Após o encerramento da palestra, alguma pergunta que surge de tudo que eu apresentei? Novo silêncio constrangedor. As pessoas não estão preparadas para se questionar. Mas ainda antes de ir à frente nesse tema e aprofundar mais essa questão e da importância de saber fazer perguntas, eu queria voltar um pouquinho atrás para o início dessa nossa conversa, Vamos lá. porque eu pergunto para você, você identifica que os executivos não têm capacidade de aprender, mas eu ainda fico com essa dúvida. Se eles ascenderam na carreira para chegar a essa posição, eles tiveram um aprendizado para chegar até lá. Chega um momento em que você desiste de aprender ou você desaprende? Chega um momento que você eventualmente acha que já sabe tudo e tem todas as respostas. É uma experiência que me marcou muito e digo até que foi uma experiência inspiradora para esse livro. Numa reunião em uma grande empresa, não vou citar o nome para não causar nenhum incômodo, 10 ou 12 pessoas na sala e o presidente diz o seguinte: ninguém aqui em volta dessa mesa sabe como o mercado será daqui a 10 anos. Ele alça a voz e repete: ninguém sabe como o mercado vai ser daqui a 5 anos. Então, e ele falou isso olhando para seus diretores, a única coisa que vai fazer diferença é a nossa capacidade de aprender melhor e mais rápido que os outros. Eu achei essa mensagem fantástica. Eu anotei uma palavra aqui, então, com base nessa resposta. A arrogância. É isso que impede que as pessoas aprendam? No livro, a gente elenca aí 4 ou 5 fatores que foram apontados em pesquisa que nós realizamos como os grandes obstáculos. Um deles é a arrogância ou a ausência de humildade no sentido de realmente reconhecer em si mesmo oportunidades de evolução. Isso, sem dúvida nenhuma, é um dos fatores. E tenho certeza, novamente, que o ouvinte vai conseguir imaginar a sua vida profissional e reconhecer isso. Quais são os outros fatores que influenciam isso? Vamos lá. Junto com essa ausência de humildade,
a gente coloca a incapacidade de traçar objetivos de aprendizagem. Eu já fiz esse exercício várias vezes. Você chega para o profissional e fala, qual que é o seu objetivo de aprendizagem nessa semana? Parece que um marciano pousou na Terra. Ele não entendeu a pergunta. Eu insisto, qual que é o seu objetivo de aprendizagem nesse mês? Aí ele balbucia qualquer coisa do tipo, todas as terças eu faço um curso de pós. Ou seja, ele não tem um objetivo de aprendizagem. Ele delegou isso para alguma instituição. Compara com alguém, por favor, que continuamente trabalha um objetivo de aprendizagem para si mesmo. Não, eu estou agora aprendendo como eu ouço mais as pessoas. Ou agora eu criei um projeto para mim mesmo sobre como trabalhar mais em equipe. A diferença é abismal. Esse seria um segundo fator. Mas aí, nesse caso, a ideia é que a pessoa saiba o que ela quer aprender? A ideia é que ela continuamente trace, sim, objetivos de aprendizagem. Eu vou contar para você uma história de uma das entrevistadas para o livro. Ela falou o seguinte, é uma jovem líder de 29 anos de idade. Ela identificou na empresa dela 6 pessoas que são reconhecidas por suas equipes como tendo uma capacidade de motivá-las. Ela, por conta própria, agendou um almoço com cada uma dessas 6 pessoas, fazendo poucas e boas perguntas. O que é motivação para você? É possível motivar alguém? Como você engaja a sua equipe? Ela construiu, de forma autônoma, um projeto de aprendizagem sobre motivação. Eu vou fazer aqui uma colocação provocativa. Eu acho que isso vale mais que uma pós de 1 ano. Bom, agora nós estamos falando sobre os fatores que levam as pessoas a não terem capacidade de aprender, ou pararem de aprender. Outros fatores que você considera importantes que foram identificados nesse projeto? Vamos lá, já falamos 2, vamos para um terceiro. E faço menção a essa história que eu acabei de contar. É a capacidade de criar experiências de aprendizagem, porque o que essa moça fez é criar uma experiência de aprendizagem, e pensar sobre essa experiência, e refletir sobre essa experiência. A gente também conversou já sobre isso antes. As pessoas hoje, e quando eu falo as pessoas, eu estou me incluindo, obviamente, aqui. Eu estou me olhando no espelho e provocando a mim mesmo, provocando a você e a cada ouvinte. Nós não pensamos mais. Eu contei uma história rápida, vou repeti-la aqui. Eu tenho vários irmãos, um deles teve a oportunidade de trabalhar na Índia por 6 meses. Olha que diferença. Se você entra aqui no Brasil, na sala de alguém, e a pessoa está olhando para o teto, você imagina, poxa, fulano, já que você está de papo pro ar, você não poderia me ajudar aqui? Na Índia é assim, é ao contrário. Se a pessoa está ferozmente digitando o seu teclado, você aí sim se sente à vontade para interrompê-la. Puxa, aquela atividade é mecânica. Ela pode ser interrompida e retomada a qualquer momento. No entanto, se ela está olhando para o teto, alguém vai te sussurrar. Não atrapalhe ela, ela está pensando. Porque a gente não reflete sobre os nossos atos, não reflete sobre aquilo que nós exercitamos todos os dias. O que essa historieta revela é que a gente não valoriza isso. Isso para nós não é fazer algo, isso não é uma atividade. Isso equivale, em última instância, a não fazer nada. É isso que leva muitas vezes as pessoas a não saber responder. O que você faz aqui? Por que você faz aqui? Essas perguntas, as mais simples, as que envolvem definições, são fatalmente as mais difíceis, porque as pessoas não param para pensar exatamente sobre o que fazem. Pergunta para o executivo de marketing o que é marketing. Eu aposto que ele vai gaguejar. Pergunta para um líder, afinal de contas, o que exatamente é liderar? Ele vai ficar constrangido. Agora, não refletir sobre isso atrapalha no exercício da função que ele realiza? Eu acho que eventualmente atrapalha e com certeza impede uma evolução ainda maior desse profissional. É assim, eu vou fazer um desafio aqui ao ouvinte e a quem está nos assistindo também aí em outros canais. Eu vou te dar a opção de 2 gestores. O gestor A é alguém que sabe tudo, é alguém que diz rapidamente o que tem que ser feito, é alguém, no limite até tem aquela autoconfiança arrogante trazida por uma experiência de muito sucesso. O gestor B é alguém sempre predisposto a te ouvir, a discutir, a aprender junto com você. Com qual que você quer trabalhar? Evidentemente com o segundo.
Então, o que a gente está falando aqui é de uma metacompetência que impacta a vida daquela pessoa, a vida da equipe e a saúde da empresa. É algo absolutamente essencial. E como é que nós aprendemos? Aproveito a pergunta para mencionar então o quarto e último fator, que é a capacidade de transformar essa reflexão sobre experiências em práticas efetivas. Todos os executivos que a gente entrevistou para esse livro têm desenvolvidas técnicas, vou chamar até de tecnologias, de transformar insights em práticas, em hábitos. Eles mandam e-mail para eles mesmos. Eles espalham lembretes. Eles convocam pessoas para cobrá-los de algo que ele se prometeu fazer. Então, em resumo, o que eu defino como aprender? Aprender é enriquecer ou modificar seus modelos mentais, vírgula, alterando então seu comportamento. A gente aprende de fato, em resumo, te respondendo, quando a gente de fato, não de forma passiva, mas ativa, se questiona os nossos modelos mentais e provoca uma alteração de comportamento. Isso é o aprendizado contínuo. É isso que a gente está provocando com o livro. E esta é uma ação individual que eu faço para melhorar o meu conhecimento, para melhorar na carreira, ou é uma ação que deve partir da própria empresa? Eu acho que a provocação pode ser feita pela empresa, e é o que eu tenho feito junto com a Atingir aí em inúmeras delas, mas a mudança só vai acontecer, e esse é o nosso papel, sensibilizar esse executivo, quando ele entender que essa é a metacompetência hoje. Por que eu digo metacompetência? Você vai nas empresas hoje, há cursos sobre feedback, sobre trabalho em equipe, sobre como ser criativo. Mas vem cá, se eu não tenho a expertise em aprender, como é que eu vou me desenvolver em qualquer outra competência? Ela é a base, ela é o alicerce, ela é, insisto, a metacompetência. As empresas investem milhões em programas de treinamento. O que adianta se, a despeito desses investimentos, o executivo entra pela porta da sala pensando assim: ai que saco, tem treinamento hoje e eu tenho tanta coisa para fazer. É dinheiro jogado fora. Porque essa posição também passiva, muitas vezes nas reuniões, ou nas palestras, ou nos cursos, nos treinamentos, enfim, nas diferentes atividades que muitas vezes são proporcionadas pelas empresas, mostra claramente a dificuldade que essa pessoa vai ter para aprender alguma coisa. De novo, é um dinheiro, é um investimento, se não jogado fora, absolutamente subutilizado. A metáfora que a gente faz sempre é esses programas de formação, no fundo, e as empresas tentam ser criativas e levam atores de teatro e usam palestrantes e recursos variados. Ela está tentando fazer chover. Então, vamos chover uma chuva vermelha aqui, uma chuva verde, uma mais fraca, uma mais fina. O que acontece, no entanto, se essa chuva cai num solo desértico e árido? O que é o solo desértico e árido? Esse executivo incapaz de aprender. A chuva se esvai. Ou seja, o que as empresas têm que se preocupar é em preparar antes o solo. É exatamente isso. Parodiando alguém, eu diria que se a empresa tivesse 1 centavo para investir em treinamento, eu investiria na expertise em aprender. Eu ensinaria as pessoas a pescar. E existem modelos que são ideais para se fazer com que isso aconteça e haja essa transformação? Olha, o que a gente tem feito é uma combinação de algumas coisas. Primeiro, estudos de caso que apresentam pessoas que não têm a competência em aprender, e isso funciona como um espelho. Eles se reconhecem naquela pessoa. E essa é uma primeira provocação. A segunda coisa é uma série de exercícios aí em torno desses 4 fatores e o acompanhamento desses executivos. É engraçado essa experiência. Vou ser rápido, prometo. Quando a empresa contrata um consultor, um palestrante para um treinamento, ela se preocupa em falar sobre todo o conteúdo que tem que ser ministrado naquele exíguo tempo. Desculpa a expressão, mas vamos despejar conteúdo. Uma das coisas que a gente tem feito são encontros, e perdão pela expressão novamente, sem matéria nova. Não há slide. A gente vai lá só para discutir o seguinte: o que você tem aprendido e o que você tem feito de fato com isso. Isso já ajuda a mudar um pouco a chavinha
de que não é a aulinha onde o aluno passivamente recebe um conteúdo pronto, mas a provocação aqui é o que você está fazendo com isso. Ou seja, o que você tem de fato aprendido. Bom, nós estamos conversando hoje aqui no Mundo Corporativo com o consultor Fernando Jucá, que é sócio da Atingir, uma consultoria de educação corporativa, também é professor doutor em administração da empresa pela FGV e autor do livro Expertise em Aprender. Conheça o segredo dos melhores profissionais, livro esse publicado pela Papiros Sete Mares. E deixei para você o convite para você participar dessa nossa conversa também, fazendo perguntas no mundocorporativo@cbn.com.br ou então, como o Vitor Teles fez pelo Twitter. Ele quer saber, o Vitor Teles, se investir em MBA é um bom caminho. Pode ser um ótimo caminho. Bom, eventualmente com certeza será como um certificado, como uma credencial que você vai apresentar ao mercado, etc. Mas, infelizmente, muitas pessoas param aí. Eu estava dizendo que pode ser um excelente caminho se você adotar a moldura mental do expertise em aprender para um tipo de programa como esse. Infelizmente, eu tive a oportunidade de ser professor em vários programas de MBA, as pessoas vão ali com um arquivo executável que ela traz da tenra infância. E eu ouço de pessoas de 40 anos de idade perguntas como: vai cair na prova? Então depende de como você vai abraçar essa tremenda oportunidade de desenvolvimento que é o MBA. Há uma hipervalorização hoje destes cursos de pós-graduação e que faz com que muitas vezes as empresas até invistam para que seus profissionais estejam fazendo esses cursos, mas o retorno que a empresa tem e o próprio profissional é muito pequeno? Eu acho até que essa valorização já foi maior, mas ela ainda existe. É uma forma também de reter talentos, etc. Mas o grande ponto do livro, e desculpa se eu pareço insistente, é esse investimento valerá muito mais a pena se o solo estiver arado e fertilizado, se a gente tiver ali realmente pessoas com expertise em aprender. E não apenas reproduzindo modelos que elas aprenderam na educação do ensino básico, do ensino fundamental, de matéria, prova, passei, cadê o meu diploma? Bom, o Marcel Leal, pelo e-mail, pergunta o seguinte: ele é sócio de uma startup especializada em gamificação e diz assim: percebemos uma demanda enorme do mercado por métodos melhores e mais rápidos de aprendizado, e a gamificação é citada como uma grande aliada. Ao mesmo tempo, percebemos um preconceito de altos executivos em relação aos jogos. O senhor conhece algum case de aplicação destas técnicas com executivos, geralmente de geração mais velhas, e se temos algum resultado sobre isso? Na Atingir, a gente usa muito jogos, inclusive em programas de expertise em aprender. Sobre jogos, a gente tem uma frase que eu acho muito feliz, mas com certeza provocativa, que é a seguinte: quem não voa é medíocre, quem não aterriza é poeta. Vou explicar. O jogo nos ajuda a voar, ou seja, sair do nosso cotidiano, olhar aquela situação sob um outro ângulo. Mas quem não aterriza é poeta, ou seja, no final do dia, a resposta para a pergunta o que você aprendeu hoje não pode ser eu aprendi a jogar um jogo ou ganhar um jogo. A resposta tem que ser o que eu vou fazer de diferente com isso a partir de amanhã. Então acho que quando o jogo é bem utilizado, em resumo, ele nos ajuda a voar e depois a fazer uma volta nos provocando, ok, qual o impacto disso para o dia a dia, para amanhã. A gente usa jogos de computador, jogos de tabuleiro, falando sobre conceitos como estratégia, trabalho em equipe. Quando essa volta é completa, a gente, de certa forma, fala sobre expertise em aprender. A ansiedade das pessoas me surpreende de vez em quando. Um dos nossos ouvintes, o Leandro, escreve para cá e começa a sua mensagem dizendo que ele tem 29 anos. E aí descreve aqui toda a experiência que ele adquiriu até agora. Mas ele está preocupado com a incapacidade de se adaptar às mudanças. E termina perguntando assim: tem um dilema muito grande. Estou velho e pouco capacitado para o mercado de trabalho, uma vez que meu objetivo é ser um diretor de destaque no mercado. E eu fico pensando, uma pessoa de 29 anos pode imaginar que está velho para o mercado de trabalho? Não deveria, mas eu ouço histórias como a do Leandro, certo? Diariamente. Diariamente. Essa pressão constante por ser o presidente aos 25 anos de idade.
Infelizmente, para a expertise aprender acontecer de fato, a gente tem que se reservar tempo para reflexões, para estudo. A boa notícia, Leandro, no entanto, as pessoas falam muito sobre experiência. Vamos comparar a experiência de dois personagens fictícios, A e B. A tem 5 anos de experiência, mas ele vai no estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. B continuamente traça objetivos de aprendizagem. Ele empreende programas de aprendizagem, como aquela da moça que entrevistou pessoas na sua empresa, etc. E ele também tem 5 anos de experiência. Só que o meu ponto é que 5 anos de experiência de A não são iguais aos 5 anos de experiência de B. Então, talvez a expertise em aprender seja uma saída, Leandro, para alavancar o teu crescimento profissional. Existe uma idade para deixar de aprender? Nunca. O Cortella, que eu admiro muito e escreveu aí a contracapa do livro, ele tem uma frase que ficou consagrada, que é: não nascemos prontos. Antes de mais nada, é um absurdo, né, que essa frase tenha ficado consagrada, mas ela é reveladora. As pessoas têm que ser alertadas e relembradas que elas não nasceram prontas. Eu só acrescentaria a brilhante frase do Cortella: nós nunca ficamos prontos. Ou seja, temos que estar sempre aprendendo. Perfeito. Você se referiu agora há pouco, Fernando Jucá, sobre experiência. E no livro você fala sobre 3 tipos de experiência profissional. Quais são elas? São as seguintes. Primeiro, desafios profissionais. Então, muitos jovens, até como o Leandro, falam: puxa, eu não fui promovido, apenas fui transferido para outra área, mas o meu salário continua o mesmo. A chance de trabalhar em outra área é um tremendo desafio profissional. Essa é uma das 3 primeiras fontes de aprendizado. Quando a gente tem outras funções, trabalha com outras pessoas, em outras culturas, ou até em outros níveis de liderança. A segunda de 3 são as tais conversas relevantes. É exatamente o exemplo daquela moça que foi perguntar para pessoas na empresa coisas, falar com coach, com mentores, conversar com o seu gestor. Até é engraçado, você pergunta para o executivo assim: você conhece o seu chefe? Ele vai te responder algo do tipo: claro, ele é casado, tem 2 filhos, mora em tal bairro. Aí você pergunta: alguma vez você já perguntou para o teu chefe, para o teu gestor, o que é liderar para ele? Não, eu trabalho com ele há 2 anos e nunca perguntei isso. O que eu quero dizer com isso? As pessoas não têm conversas relevantes. A gente fala de superficialidades ou sobre projetos do dia a dia, mas a gente não empreende conversas relevantes de aprendizado. E a terceira, desafios, conversas relevantes. E a terceira, arenas de insight. O que são arenas de insight? Um livro de literatura, um filme que você foi ver no cinema. Como é que você consegue transformar aquilo numa arena de insights para atuação como líder no dia a dia? Então, são essas 3 grandes fontes. Pegando a questão das conversas interessantes ou relevantes que se pode desenvolver, o ambiente corporativo deve ser propício a esse tipo de situação, porque muitas vezes o que nós percebemos é que não há espaço para esse diálogo e para esta conversa. Talvez esta pessoa que jamais perguntou para o seu chefe o que é liderar, nunca foi criada oportunidade para que ele faça isso. O que a gente faz, essa é uma das iniciativas que a gente empreende aí em programas de desenvolvimento, é fazer essa primeira centelha. Então, combinar com gestores e colaboradores que essas conversas vão acontecer, propomos temas e a gente dá essa partida, digamos, ao movimento. A surpresa, a grata surpresa, vem que esse movimento, depois que iniciado, ele continua. Ele continua por conta própria. Claro, não todas as pessoas, mas muitas delas nos revelam, nos contam, que as relações de aprendizado começam a nascer aí no dia a dia, no convívio com o par, com o colega e com o gestor. A Andréa Soares manda uma pergunta aqui e brinca com o nome do seu livro, que é Expertise em Aprender, Conheça o Segredo dos Melhores Profissionais. Aí a pergunta da Andréia é assim: mas afinal, qual é o segredo dos grandes profissionais? Andréia, é exatamente o assunto fulcral, essencial da nossa entrevista. O segredo dos melhores profissionais é que eles possuem uma metacompetência. Você já ouviu falar de competência, né? E as empresas têm os seus modelos de competência, as revistas falam sobre dar e receber feedback, ser criativo, saber trabalhar em equipe.
Mas, a despeito de todas elas, tem uma metacompetência, que é expertise em aprender. Se você não aprende, se você não sabe aprender, se você não tem expertise em aprender, como é que você vai se desenvolver em todas as demais competências? É esse o segredo dos melhores profissionais. Eles têm a humildade de reconhecer oportunidades e traçar objetivos de aprendizagem. Eles criam experiências contínuas de aprendizagem e refletem sobre elas. E eles transformam esses insights em práticas efetivas no dia a dia. Em resumo, eles sabem aprender. Mas, curiosamente, você chama a atenção para a capacidade de desaprender. Explica para nós. É assim, esse é um exercício também que quem acompanha essa entrevista pode fazer. Interpele alguém no corredor e pergunte: o que é aprender? A pessoa vai balbuciar coisas como absorver conhecimento, provavelmente, e, se possível, ela até vai agregar um absorver gradual de conhecimento. É como um copo que gradualmente vai enchendo à medida que o conteúdo vai sendo despejado, né? E uma das provocações que a gente faz é: aprender muitas vezes envolve desaprender. O que significa isso? Todo mundo tem um modelo mental sobre o que é feedback, ou sobre como se comportar numa entrevista de emprego, ou sobre como trabalhar em equipe. Muitas vezes, a melhor forma de aprendizado é desaprender, ou seja, jogar fora esse modelo original em prol de um outro mais efetivo. Esse é um tremendo exercício de humildade, mas muitas vezes é o caminho aí de quem quer buscar uma performance melhor. Mas o que é aprender, então? Aprender há várias definições. No livro a gente propõe a seguinte: enriquecer ou modificar seus modelos mentais, vírgula, alterando então o seu comportamento. Vou defender, começando pelo final. Se eu não altero o meu comportamento, reforçando algo positivo, introduzindo algo novo, não foi aprendizado. Foi fumaça intelectual. Foi conhecimento acadêmico para gastar no boteco. E o que vem antes? Eu enriqueço ou modifico meus modelos mentais. Ou seja, não foi uma absorção passiva de conhecimento. Você teve que se provocar. Qual que é o meu modelo mental sobre, por exemplo, dar e receber feedback? Será que é isso mesmo? Você modifica e enriquece esse modelo mental, vírgula, e altera seu comportamento. Opa, isso foi aprendizado. Bom, aí eu fico pensando aqui nas pessoas que estão nos acompanhando nessa conversa. Muitas necessariamente não trabalham dentro de empresa, seguem carreira solo e ficaram motivados nessa possibilidade de aprender mais ou de criar uma capacidade de aprender. Recomendação que você faz para esses profissionais? Bom, eu vou hesitar aqui em falar leia um livro, mas esse contexto aqui, obviamente, pela natureza do programa, foi centrado no mundo corporativo, nas empresas. Mas vamos rapidamente pensar em... Hoje, não sei se eu te contei, é meu aniversário de casamento. Parabéns, hein? 7 anos. 7 anos. Quem é casado, quem tem uma relação contínua com um parceiro ou com uma parceira, sabe que sem expertise em aprender, é impossível dar certo. E a gente está falando aqui de coisas como saber perguntar, saber ouvir, saber mudar comportamentos. Em resumo, expertise em aprender novamente. Tem um curso para aprender? Bom, é o que a gente tem feito na Tingire para empresas. Infelizmente não são eventos abertos. Mas honestamente, e eu acho que essa talvez seja uma das razões do livro e da paixão nossa por esse tema, não conheço nenhum curso aberto sobre o tema. Incrível, né? Mas deveria haver. Deveria haver. E uma pergunta que deve ser comum quando as pessoas se deparam com o seu conhecimento é: que curso eu devo fazer? Bom, essa é uma pergunta longa e, obviamente, depende dos objetivos de cada um. A provocação, e tenho a consciência que talvez eu esteja sendo enfático demais, mas nesses 30 minutos é minha missão fazer isso, muda um pouco a pergunta. Ou, pelo menos, acrescenta uma. As pessoas sempre me perguntam: que curso eu faço? X ou Y? Qual é o melhor? Se pergunte também: com que moldura mental você vai participar desse programa? Você, de fato, aplicará a expertise e aprender, ou você está só atrás de um certificado? Então, eu acho que essa pergunta quase é anterior.
eu estou preparado para participar dessa pós e desse MBA? Ou eu vou ali apenas cumprir tabela? Fernando, quero agradecer a sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo, trazer aí parte desse conhecimento e dessa provocação para que as pessoas comecem a pensar, refletir sobre o que fazem e se abram cada vez mais para aprender, independentemente do estágio que estejam na sua carreira. Muito obrigado. Foi um prazer, vamos juntos, é uma jornada para todos nós. Fernando Jucá, que é sócio da Atingire, consultoria na educação corporativa, professor doutor em administração de empresa pela FGV e autor desse livro que eu tenho aqui em mãos, o Expertise em Aprender, Conheça o Segredo dos Melhores Profissionais, livro esse que foi publicado pela Papiros Sete Mares. A você que participou aqui do Mundo Corporativo, nosso agradecimento, lembrando sempre que a nossa ideia é que essas informações que aqui estão sejam compartilhadas com o maior número possível de pessoas. Então aproveite, pegue o programa, leve para suas redes sociais, vá lá no nosso grupo no LinkedIn, publique sua opinião, agregue conhecimento, porque todos nós aqui estamos interessados em aprender mais. Combinado assim? Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.